Boa tarde, meninas. Vamos lá para mais uma correção. Começando lá na página 319, ele dá aqui uma questão do Enem pra gente. Eles falam pra gente identificar em cada um desses mosaicos onde eu tenho um triângulo retângulo e dois triângulos isósceles. Então, meu mosaico ele tem que ser formado por um triângulo retângulo e dois triângulos isósceles. Lembrando que triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus e triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Então, aqui na questão 1, no mosaico 1, eu tenho sim dois triângulos retângulos. Esse aqui embaixo eu tenho um ângulo de 90 e tenho um ângulo de 90 nesse outro triângulo. Dois triângulos retângulos. Eu tenho aqui em cima um triângulo isósceles. Se eu tenho dois ângulos iguais, ou seja, dois lados são iguais. Mas observe que esses dois triângulos aqui, eles não são congruentes. E fala que tem que ser formado por dois triângulos retângulos congruentes. Por que não é congruente? Porque este lado aqui não é igual a este lado aqui. Esse é menor que esse aqui, então por isso que descarta. No mosaico 2, eu tenho aqui esse triângulo com ângulo de 90 e esse aqui também. E eles são congruentes. Primeiro quesito fechou. Segundo, um triângulo isósceles. Esse triângulo azul ele é isósceles, pois 30 e 30, ou seja, dois ângulos iguais, dois lados iguais. Então, o mosaico 2 satisfaz essa afirmação pra gente. O mosaico 3 e o 4, vocês observam aí que ele não tem triângulo isósceles. Não tem lá dois ângulos iguais que teria que ter dois lados iguais. Não tem. Nem no 3, nem no 4. O mosaico 5, ele não tem triângulo retângulo, por isso que descarta. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Questão 2, ele fala aí pra gente de um triângulo ABC. Então, vamos desenhar esse triângulo ABC que ele fala pra gente. Eu tenho aqui meu triângulo ABC. E esse triângulo ABC, ele me diz que ele tem uma altura bem aqui, que ele chama de AH. AH é a altura. Ele falou pra gente que projetou a altura lá para baixo. Projetando a altura lá para baixo, formando um ponto D, de modo que o AH tem que ser congruente ao HD. Com isso, forma esse triângulo aqui, que ele for para ligar daqui até aqui e ligar aqui. Agora, ele pede pra gente encontrar pares de triângulos congruentes aqui. Então, observe, se aqui a altura, aqui vale 90 graus, como aqui eu desci a altura, aqui também vale 90 graus, certo? E eu tenho também esse lado igual a esse lado, porque ele falou para mim desenhar desse modo. E vamos analisar aqui agora qual caso de congruência nós temos. E vamos observar também que esse lado aqui, ele faz parte desse triângulo pequeno e desse outro triângulo. Então, já enxergamos um caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Por quê? Vamos escrever. Temos aqui AH congruente ao HD. Então, temos um lado. O ângulo de 90. Então, temos aqui o ângulo AHB congruente ao ângulo BHD. Então, temos lado, ângulo. Agora, o lado AH, já falamos desse lado. E temos aqui o lado BH comum. BH comum. Nos dois triângulos. Ou seja, os triângulos ABH
é congruente ao triângulo BHD pelo caso lado, ângulo, lado. Encontramos um par de triângulos congruentes. Agora vamos encontrar outro. Temos outro. Vamos olhar para esses outros dois aqui, ó. Esse lado igual a esse lado. Ângulo de 90 nos dois. Esse lado aqui é comum aos dois triângulos. Então, pelo mesmo caso de congruência, ABH é congruente a CHD. Então, vamos lá. O triângulo ACH é congruente ao triângulo CHD. Caso lado, ângulo, lado, que é o mesmo caso citado anteriormente. Agora vamos lá para a questão 1 novamente, que pede para a gente verificar se os triângulos eles são congruentes. Observe aqui, temos um ângulo de 120 aqui também, um ângulo de 30 aqui também, um ângulo de 30 aqui também. Ah, professora, então esse triângulo ele é congruente a esse pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Mas calma, ângulo, ângulo, ângulo é um caso de congruência? Não. Observe que aqui eu não tenho nenhuma informação sobre os lados desse triângulo. Então, eu não posso concluir nada. Então, a resposta é que não podemos concluir que os triângulos são congruentes, pois ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência de triângulos. Vocês vão escrever isso aí, ok? Letra B. Vamos analisar aqui. Ah, eu tenho um ângulo de 100. Aqui eu tenho um ângulo de 100. Aqui eu tenho um lado de 5, aqui também eu tenho um ângulo de 40, aqui também. Ah, então tudo indica que possivelmente esses triângulos são congruentes. Agora a gente tem que ver se tá tudo na ordem correta, ok? Olha aqui, eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Por que oposto? Porque está oposto ao lado 5. Vamos ver se nesse triângulo a gente tem esse também, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos ver se tem esse mesmo caso de congruência? Então, vamos lá. Lado de 5, ó, seguiu. Ângulo de 40, seguiu. Ângulo oposto ao lado de 5, seguiu. Tá vendo que seguiu, ó? 5, 40, 100. 5, 40, 100. Então, são congruentes. São congruentes. Aí vocês vão escrever pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Verifique se os triângulos ABC, os triângulos ABC e BCD. BCD. Ai, gente, acho que tá errado aqui. Ele quer verificar o triângulo ABD. É esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo tá errado em de vocês. O ABD. Ele quer verificar se ele é congruente ao triângulo BCD. Ok? Tá errado aí no livro de vocês. Então, vamos verificar aqui se realmente são congruentes. Observe aqui. Aqui vale 4. Aqui vale 4. Beleza? Aqui vale 3. Aqui vale 3. E temos esse lado comum. Então, já observamos que um caso de congruência. Lado, lado, lado. Então, vamos escrever. Eu tenho aqui o lado AB. Congruente ao lado DC, e temos o lado AD congruente ao lado BC.
E temos o lado DB comum aos dois triângulos. Então, são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, são congruentes. Agora, ele observou pra gente o quê? Se são congruentes, encontre o valor de x e o valor de y. Como esse ângulo aqui, ele é 115 e é o maior ângulo desse triângulo, então esse ângulo aqui também tem que ser 115, que é o maior ângulo desse triângulo. Então, temos aí y igual a 115 graus. Agora, nós temos que achar o valor de x. Como que eu acho o valor de x nesse caso? Observe o quê? Que esse lado aqui, ele vale 32. Esse ângulo vale 32. Esse ângulo vale 115. E esse ângulo aqui não sabemos quanto ele vale. Vou colocar aqui um Z pra gente encontrar. Agora, aqui nós temos um triângulo. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu encontrar esse ângulo Z aqui, ou também é isso mesmo. Se encontrar esse ângulo Z aqui, eu vou saber esse ângulo aqui, certo? Porque o triângulo é congruente. Então, vamos montar aqui nossa equação. Vai ser o Z mais o 115 mais o 32 tem que dar 180 graus. Quando vocês resolverem aqui, vocês vão encontrar o Z igual a 33 graus. Logo, se o Z vale 33 graus, como o triângulo é congruente, o meu X também vai ser 33 graus. Concluímos o exercício. Questão 3. Pede para a gente verificar se esses triângulos eles são congruentes. Se são congruentes, então vamos ver se a gente acha um caso de congruência aqui. Observe que eu tenho esse ângulo de 58, esse ângulo de 58, começou a bater. Esse lado de 2, esse aqui também. Esse lado de 4, esse aqui também. Vocês concordam comigo? Se eu achar esse ângulo aqui e ele for igual a este ângulo, nós temos um caso de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, vamos ver se aqui vai ser 63 também. Como que a gente faz isso? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, vamos montar essa equação. X mais 58 mais 59 tem que ser o 180. X mais, eu somo 58 mais 59, 117. Tem que dar 180. Passo o 117 para lá. 180 menos 117. Aqui o meu X vai ser 63 graus. Então, se aqui também é 63, eu tenho um caso de congruência. Então, são, pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. A questão, gente, 4 e 5, pede pra gente fazer construções usando régua e compasso. Como a maioria de vocês não tem compasso, então eu não vou fazer essas duas questões. Vamos lá para a questão 6. Que ele pede para a gente verificar se esses dois triângulos eles são congruentes. Para isso, ele falou que esse lado BC mede 6 centímetros e falou que a M é mediana. Ou seja, se a M é mediana, ela divide esse lado BC em duas partes iguais. Então, se tudo mede 6, então aqui vai medir 3 e aqui vai medir 3. Então, agora temos que verificar aqui se a gente acha congruência. Então, eu tenho aqui, ó, o BM, o lado BM, ele é congruente ao lado MC. Que aqui vale 3, aqui vale 3.
Temos aqui esse lado comum aos dois triângulos. Então, já temos aqui, ó, lado, lado. Temos AM comum aos dois triângulos. AM faz parte desse triângulo e AM também faz parte desse. Então, temos aqui, ó, lado, 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 lado. Agora, observe aqui, ó, aqui vale 5, aqui vale 3. Temos aqui, ó, que o lado VA, ele é diferente do lado AC. Então, não temos caso de congruência. Então, não são congruentes. Ok? E a explicação é justamente essa, gente. Esse lado é congruente a esse lado é comum aos dois triângulos. Esse lado é diferente desse, então não são congruentes. Questão 7. Ele pede pra gente encontrar dois triângulos congruentes aqui. Então, vou analisar aqui. Observe aqui, ó, o triângulo ABC. Tá vendo? Vamos pro ABC e pro ACD. Vamos observar esses dois. Eu tenho aqui, ó, AB, que vale 4, congruente ao lado AD, que também vale 4. Então, são congruentes. Eu tenho aqui, ó, o AC comum aos dois triângulos. AC é comum, faz parte desse triângulo e também faz parte desse triângulo. Então, é o mesmo. E temos aqui, ó, BC congruente a CD. Então, temos aqui, ó, lado, lado, lado. Então, são congruentes pelo caso, vocês falam, são congruentes pelo caso lado, lado, lado. E com isso finalizamos nossa correção de hoje. Um beijo e até a próxima.